E hoje a gente já encerra a nossa semana, que foi muito legal e divertida, de aniversário, com a reportagem especial de Presidente Prudente. Assim como o Rio Preto, que a gente mostrou ontem, a capital do Oeste Paulista vive aí a expectativa de dias melhores para as equipes de futebol. Bora ver. Na ponta da língua, o radialista Luiz Semensati narra a escalação do time, o antigo Corinthians de Prudente. Era Narciso, goleiro, Correia, lateral direito, zagueiro central Nilson, quarto zagueiro Lúcio Surubim e lateral esquerda Edmilson. A meia cancha era Odair e Fernando e o Wallace. O ataque era Leonardo, o centroavante era Gilson, o artilheiro do time, e o Cilinha era o ponto esquerdo. O técnico Luiz Carlos Ferreira, que faleceu recentemente agora. A memória aguçada traz de volta tempos gloriosos do futebol prudentino. Semensati é um apaixonado por futebol e conta da saudade de ver a cidade figurando entre as potências da bola. Merece, não tem dúvida nenhuma. E eu tenho certeza que o torcedor voltaria a dar seu parecer. Só que as coisas mudaram muito mesmo. Mas quando eu lembro do Corinthians de Prudente, às vezes eu chego a chorar, rapaz. O pessoal chegava ali e tal, tudo aquela alegria, aquela festa. Tinha o pessoal da Geral. Você imagina com esse sol que está batendo agora, o pessoal ia lá na Geral, rapaz, e sentava lá e Corinthians. Era palmeirense, era São Paulino, era santista, todo mundo era Corinthians. O Corinthians, como era chamado, nasceu na década de 40. O apogeu veio 20 anos depois, quando subiu para a primeira divisão do Paulista. O time era unanimidade em Prudente. Prudente teve 2 times na elite. Corinthians na primeira divisão, depois a Prudentina pegou o Palmeiras aqui e ganhou de 4. Não foi uma nem 2 vezes que ganhou de times grandes. Então o povo gostava daquele futebol e o pessoal evidencia. A Prudentina contratava jogadores caríssimos. Mas os resultados da equipe foram de mal a pior e o declínio se estendeu entre os anos 90. As lembranças do radialista são um paralelo fora das 4 linhas com a chegada do SBT no Oeste Paulista. Há 30 anos, histórias que marcaram época demonstram fatos que estão no coração e na mente dos torcedores. Nessas últimas 3 décadas, o maior estádio do Oeste Paulista estampou as manchetes do telejornalismo esportivo do SBT por 2 motivos. A consagração de ver grandes jogos relembrou velhos tempos, mas recentemente o gigante adormeceu. E como faz falta ir para a arquibancada. A Linda é fanática por futebol e não vê a hora da cidade ter de volta um time que dê espetáculo para a torcida. Assim, a gente precisava de mais pessoas que tenham boa vontade de ajudar esse time a crescer, para ir pelo menos pela primeira divisão, né? A torcedora vibrava com o Corinthians de Prudente. Em dia de jogo, acompanhava uma velha amiga, que era símbolo do time. Dona Amélia Barreto tratava a equipe como sendo da família dela. Ah, muito emocionante. Porque ela é aquela torcedora assim que ficava no alambrado para ver seu time, com o rádio, querendo saber de tudo. Ela comprava até coxinhas para dar para os árbitros, não para ajudar, mas ela queria agradar. Para ver se eles tinham simpatia pelo time, para ajudar um pouquinho mais. Os anos se passaram e nas reportagens o SBT acompanhou de perto a tentativa de um recomeço com o Grêmio Prudente. O time nasceu como OPEC, Oeste Paulista Futebol Clube, e mudou de nome e de gestão depois da passagem pela cidade de uma equipe que chegou a disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2009, o Grêmio Barueri. O elenco prudentino era a esperança do torcedor. Esse capítulo o SBT cobriu em detalhes, levando o futebol de Prudente ao patamar de destaque. Entre 2012 e 2015, o Grêmio Prudente ergueu a arquibancada, conquistou a série de acesso ao Paulistão e embalou uma nova geração de apaixonados pelo futebol. Mas o clube desmoronou em derrotas e no último suspiro
teve até briga da diretoria com a arbitragem, quando o time foi desclassificado diante do Olímpia em 2014. Em Prudente sempre se fala disso, né? Pela capacidade da cidade, o tamanho da população, né? Nós temos que ter um clube, no mínimo, numa Série A2, em uma divisão mais acima. Isso é consenso, né? Mas a gente precisa criar uma forma de que isso se viabilize, não só achar que por ter uma grande população de pessoas que gostam de futebol, isso vai acontecer naturalmente, né? Hoje o futebol, mais do que um esporte, é uma empresa e ela precisa ser bem coordenada, bem gerida para que o clube dê a resposta dentro de campo. O Prudentão, a gente sente saudade, né? Quem nunca foi ver um jogo no Prudentão? Exatamente. Eu mesmo fui em vários, já fui em Corinthians e Palmeiras lá, fui em jogos do Corinthians, depois fui em jogos do Palmeiras também. Muita história, né, Mário? Muita história tem em Prudente, a Prudentina, o Corinthians também era muito famoso. Depois, recentemente, com o Grêmio, só pra galera que acompanha, que é mais da nossa cidade ou mais nova, o Ralf do Corinthians jogou lá no Grêmio, o Xandão, que jogou no São Paulo, Val Baiano, o Otacílio Neto, Fernandinho, que foi pro São Paulo depois, naquele jogo de estreia que fez 4 gols lá. Então, o Grêmio fez história, né? Prudente fez história como time e também com jogos incríveis, né? O primeiro gol do Ronaldo com a camisa do Corinthians, por exemplo, contra o Palmeiras, foi lá em Prudente. O Fluminense foi campeão brasileiro em 2012 em Prudente. O Fred levantou a taça do Campeonato Brasileiro lá no Prudentão. Então, assim, não tem como dizer que não está na história. A gente só espera que realmente alguns projetos apareçam, né? Porque como a gente ouviu aqui no VT, realmente os clubes hoje são empresas, né? Ao mesmo tempo que você tem que valorizar a história, tem que ter a responsabilidade para fazer a gestão. E que a galera cuide do estádio, né? Tem uma rachadura no meio da arquibancada lá, que é um negócio absurdo que não pode acontecer. Tem que melhorar também, Temos que cuidar também dos nossos patrimônios, né? Porque o estádio de futebol é um patrimônio da população. Né? Aliás, são um dos maiores estádios do interior paulista. Maior, é gigante, o Prudentão é gigante. Então tem que ser cuidado, viu, gente? Vamos cuidar desse belo estádio aí.